A sirene ecoava pelas ruas estreitas de Alfama como um grito primordial, cortando o ar úmido da noite lisboeta. O agente Ricardo Mendes, com o coração acelerado e a adrenalina pulsando nas veias, ergueu a mão sem pensar duas vezes, o impacto ecoando mais alto que o caos ao redor. No chão, a menina de 10 anos, com muletas caídas e olhos arregalados de terror, soluçava, e naquele instante, o mundo de Ricardo desabou, pois ele não via apenas uma criança com deficiência, via o abismo de sua própria raiva mal contida, um segredo que ele carregava desde que descobrira sua identidade no armário da Polícia Conservadora de Lisboa. Mas o pai dela, Miguel Santos, exil da Marinha Americana que trocara as missões secretas pelas ondas calmas do Tejo, observava da sombra de um beco, os punhos cerrados tremendo não de fúria cega, mas de uma dor antiga que ressurgia como maré alta. Miguel, que há anos lutava para proteger sua filha Ana de um mundo que a rotulava por sua paralisia cerebral, sentia o peito apertar ao ver o agente, um homem que, sem saber, espelhava sua própria juventude atormentada por amores proibidos. E ali, no epicentro daquela violência impulsiva, nascia não apenas um confronto, mas o fio tênue de uma conexão improvável, tecida por mal-entendidos e desejos reprimidos, que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Ricardo Mendes esfregava as mãos suadas no tecido áspero do uniforme, o cheiro de sal e fado pairando no ar úmido de Lisboa como um lembrete constante de que nada ali era simples. Aos 32 anos, ele patrulhava as ruas de Alfama havia 7, cada noite uma batalha contra o peso invisível de sua própria alma. Filho de um pescador devoto em Setúbal, Ricardo crescera ouvindo sermões sobre família e tradição, palavras que soavam como algemas em sua juventude. Aos 18, ele beijara um colega de escola à beira do mar, um toque fugaz que o marcara como um pecado imperdoável. Desde então, enterrara aquele lado de si sob camadas de dever e silêncio, casando-se com Maria por conveniência, um casamento que durava mais pela inércia que pelo afeto. Mas naquela noite, quando a multidão se aglomerara em uma briga de bar perto do mirador de Santa Luzia, algo estalou dentro dele. A menina surgira do nada, tropeçando com suas muletas no emaranhado de corpos. Ana, com seu cabelo castanho desgrenhado e olhos castanhos que pareciam poços de inocência, tentara atravessar a confusão para alcançar o pai, que discutia com um bêbado local. Ricardo, no meio do tumulto, vira apenas uma ameaça, uma silhueta instável que poderia derrubar o equilíbrio frágil da cena. Seu braço se movera por instinto, um empurrão que a lançou ao chão, as muletas voando como asas quebradas. O som do impacto, carne contra pedra, o congelou no lugar. A multidão silenciou por um segundo eterno, e então veio o caos, gritos, flashes de celulares, olhares acusadores que perfuravam sua armadura. Você é um monstro, berrou uma voz feminina da turba, mas Ricardo mal ouvia. Seus olhos fixavam-se em Ana, que se encolhia, as lágrimas traçando caminhos na poeira de seu rosto. Ele estendeu a mão para ajudá-la, mas ela se afastou, um gesto de pavor que o atingiu como um soco no estômago. Pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu o gosto amargo da vergonha verdadeira, não a que inventava para si mesmo nas noites solitárias, questionando por que seu coração acelerava ao ver um homem bonito na rua. Ele era policial, protegia os fracos. Como pudera falhar assim? Do beco adjacente, Miguel Santos emergiu como uma sombra materializada. Alto, com ombros largos esculpidos por anos de treinamento rigoroso na Marinha do Jauá, onde servira como missões que o deixaram com cicatrizes invisíveis mais profundas que as físicas, ele se movia com a precisão de um predador. Aos 42 anos, Miguel havia deixado o serviço ativo após o nascimento de Ana, retornando a Portugal, terra de sua mãe, para criar a filha sozinho. A ex-mulher, uma jornalista americana, partira em uma missão no Oriente Médio e nunca voltara, um acidente de carro a roubara dele quando Ana mal aprendera a andar. Desde então, Miguel dedicara-se a ela com uma ferocidade protetora, ensinando-a a nadar nas praias de Cascais apesar da paralisia que afetava suas pernas, lendo-lhe histórias de heróis que superavam o impossível. Mas naquela noite, vendo o agente derrubar sua filha como se fosse lixo, o instinto de combate ressurgiu, afiado como uma lâmina. Ele não gritou. Não avançou. Em vez disso, aproximou-se devagar, os olhos azuis gélidos fixos em Ricardo, avaliando-o como faria um inimigo em campo. Levante-se, Ana, murmurou Miguel, ajoelhando-se ao lado dela com uma ternura que contrastava sua estatura imponente. Ele a ergueu nos braços como se ela fosse pluma, ignorando os olhares curiosos. Ana enterrou o rosto em seu ombro, sussurrando, papá, dói. Aquelas palavras cortaram Ricardo mais que qualquer repreensão. Ele abriu a boca para se desculpar, mas Miguel o silenciou com um olhar, não de ódio, mas de uma tristeza profunda, como se reconhecesse no agente um eco de suas próprias batalhas internas. Você vai pagar por isso, disse Miguel baixinho, a voz rouca carregando o sotaque misto de português e inglês que adquirira nos anos de serviço. Não no tribunal. Mas aqui. Ele tocou o peito, sobre o coração, e Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquele gesto, uma vulnerabilidade crua que o desarmava.
Enquanto Miguel carregava Ana para longe, a multidão se dispersando sob as luzes piscantes da viatura, Ricardo ficou ali, imóvel, o peso do distintivo parecendo chumbo. Ele não sabia que Miguel, em sua juventude no GUA, havia amado um companheiro de equipa em segredo, um amor interrompido por uma missão fatal que o deixara questionando cada escolha. Nem imaginava que esse encontro os lançaria em um redemoinho de confrontos, alianças forjadas no fogo da empatia, e um amor inesperado que desafiaria as muralhas que ambos ergueram ao redor de suas almas. Dias se passaram como névoa no Tejo. Ricardo evitou os relatórios sobre o incidente, mas o vídeo viralizou nas redes sociais portuguesas, com hashtags como Justiça para Ana e Quando de Lisboa a Porto. A imprensa local, sempre ávida por escândalos na força policial, pintava-o como um brutamontes insensível, ignorando o contexto da briga. Em casa, Maria o confrontava com silêncios gélidos, seus olhos castanhos cheios de decepção que ele não ousava decifrar. Você é melhor que isso, Ricardo, dissera ela uma vez, antes de se trancar no quarto. Ele se perguntava se ela sabia, sobre os sonhos que o acordavam suado, sobre o toque de um homem em sua imaginação que ele nunca admitira. Enquanto isso, Miguel levava Ana ao hospital de Santa Maria para exames, o quarto iluminado por luzes fluorescentes que realçavam as linhas de fadiga em seu rosto. A médica, uma mulher de meia-idade com sotaque alentejano, confirmou contusões leves, mas o trauma emocional era o verdadeiro ferimento. Ela precisa de estabilidade, Miguel, aconselhou, enquanto Ana desenhava conchinhas na areia em um papel. Ele assentiu, mas sua mente vagava para o agente. Por que não o denunciar imediatamente? Algo no olhar de Ricardo, um lampejo de remorso genuíno, o detivera. Miguel conhecia homens quebrados, ele era um deles. Nos anos pós-Chile, lidara com o TEPT em sessões terapêuticas discretas em Lisboa, onde confessara seu luto não só pela perda do amor de sua vida, mas pela recusa em viver abertamente como gay em uma sociedade que, apesar dos avanços, ainda sussurrava preconceitos nas esquinas. Uma semana após o incidente, Ricardo recebeu a intimação para depor na comissão interna da polícia. Sentado em uma sala abafada no quartel de Moscavide, ele repetia mentalmente sua defesa: instinto, ameaça pública, arrependimento. Mas quando o superior, um homem grisalho chamado Capitão Ferreira, mencionou o nome do pai da menina, Miguel Santos, Ricardo franziu a testa. Ex-militar americano. Cuidado, Mendes. Ele tem contatos. Aquilo o inquietou mais que o resto. Naquela noite, impulsionado por uma culpa que roía como ácido, Ricardo dirigiu até o endereço que descobrira nos arquivos, um apartamento modesto em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, onde o passado glorioso de Portugal se erguia como sentinelas silenciosas. Ele parou o carro a uma quadra de distância, o coração martelando. Porque estava ali. Para se desculpar. Para amenizar o escândalo. Caminhando pelas ruas calçadas de pedra, o vento do rio carregando o aroma de pastéis de nata de uma confeitaria próxima, Ricardo se deparou com Miguel saindo de um café, Ana ao lado em sua cadeira de rodas adaptada, rindo de algo que o pai dizia. A cena o paralisou, o homem forte, com uma jaqueta de couro desgastada e jeans que acentuavam sua silhueta atlética, inclinando-se para ajustar o cinto de segurança de Ana com uma paciência infinita. Havia beleza ali, não a superficial, mas a forjada no sofrimento compartilhado. Ricardo deu um passo à frente, mas hesitou. E então, como se o destino tecesse seus fios, Miguel ergueu os olhos e o viu. O confronto foi imediato, mas não violento. O que você quer aqui? Perguntou Miguel, posicionando-se entre Ricardo e Ana, o corpo tenso como uma corda de arco. A menina, curiosa, espiava por trás dele. Ricardo engoliu em seco, as palavras tropeçando. Eu vim-me desculpar. Pelo que fiz. Não foi intencional. Eu vi a briga, o perigo. Miguel o interrompeu com uma risada amarga, mas sem veneno. Perigo? Minha filha é o perigo para você. Homens como você veem diferença e atacam primeiro. As palavras doeram porque eram verdadeiras, e quando as que Ricardo se dirigia no espelho. Não sou assim, murmurou ele, surpreendendo-se com a veemência. Eu protejo pessoas. Eu falhei. Deixe-me compensar. Ana, com sua voz suave e ligeiramente arrastada pela condição, interveio. Papá, ele parece triste. Aquilo quebrou o gelo. Miguel suspirou, olhando para a filha com um amor que suavizava suas feições duras. Entre, disse por fim, abrindo a porta do apartamento. O lugar era simples, paredes brancas adornadas com fotos de viagens, praias da Califórnia, ruas de Lisboa, livros de história militar empilhados ao lado de contos infantis. Enquanto Ana se acomodava no sofá com um tablet, desenhando peixes coloridos, os dois homens se sentaram à mesa da cozinha, uma garrafa de vinho do Douro entre eles. A conversa começou tensa, como uma dança de espadas.
Ricardo explicou o incidente, admitindo sua fadiga acumulada de turnos longos e pressões internas. Miguel ouviu, os dedos tamborilando na mesa, revelando aos poucos sua própria história, o serviço na marinha, a perda da esposa, a luta diária para que Ana fosse vista além de sua deficiência. O mundo nos rotula, disse Miguel. Eu sei o que é esconder quem se é para sobreviver. Ricardo sentiu um formigamento na nuca, havia uma camada não dita ali, um reconhecimento mútuo de segredos compartilhados. Quando a noite avançou, e Ana adormeceu no quarto, o vinho soltou as línguas. Por que não me processou? Perguntou Ricardo. Miguel sorriu tristemente. Porque vi em você alguém que precisa de redenção tanto quanto eu já precisei. Naquela troca, nasceu uma faísca, não de romance imediato, mas de compreensão. Ricardo partiu ao amanhecer, o céu de Belém tingido de rosa, prometendo ajudar com as muletas novas para Ana. Mas ao dirigir de volta, ele se pegou revivendo o olhar de Miguel, intenso e penetrante, e pela primeira vez em anos, permitiu-se questionar, e se a redenção envolvesse abraçar quem realmente era. As semanas seguintes foram um turbilhão de tensão e reviravoltas, como as marés imprevisíveis do Atlântico que lambiam as falésias de Sintra. Ricardo mergulhou em uma rotina alterada, voluntariando-se para patrulhas em bairros vulneráveis, mas sua mente vagava constantemente para o apartamento em Belém. Ele enviava mensagens anónimas para Miguel, dicas sobre programas de apoio a deficientes, links para terapias gratuitas, mas evitava contato direto, temendo o que sentiria ao vê-lo novamente. Em casa, o casamento com Maria azedava. Ela, uma professora de História na Universidade de Lisboa, percebia as ausências dele, os silêncios prolongados. Você está distante, Ricardo. Como se carregasse um fantasma. Ele negava, mas o fantasma era ele mesmo, o jovem que sonhara com liberdade em vez de conformidade. Miguel, por sua vez, lidava com o aftermath do vídeo. Ativistas LGBTQ+, em Lisboa, alertados pela deficiência de Ana e pelo viés implícito no incidente policial, transformaram o caso em um símbolo de interseccionalidade, como minorias eram duplamente marginalizadas. Ele recebeu convites para painéis em associações como a ILGA Portugal, onde falou sobre paternidade solo e aceitação. Mas internamente, Miguel lutava com memórias ressurgidas, o amor por Alex, seu companheiro Sil, cujo beijo roubado em uma base no Afeganistão fora o último antes da emboscada fatal. Eu jurei nunca mais, murmurara para si mesmo após o funeral, enterrando o luto sob o dever de pai. Ana era sua âncora, mas também sua ferida aberta, cada tropeço dela reabria a culpa por não ter protegido a mãe. O reencontro veio inesperado, em uma feira de artesanato no Chiado. Ricardo, de folga e vestindo jeans e uma camisa polo que realçava seus ombros atléticos, passeava sem rumo, atraído pelo burburinho de artistas e músicos de rua tocando fado moderno. Ele parou em uma barraca de cerâmica, admirando azulejos pintados com cenas de amores antigos, quando uma mão tocou seu ombro. Agente Mendes. Ou devo chamar de Ricardo? A voz de Miguel era baixa, com um tom de surpresa misturada à cautela. Ao lado dele, Ana empurrava sua cadeira sozinha, exibindo um colar de conchas que ganhara. Ricardo virou-se, o pulso acelerando. Miguel estava irreconhecível em trajes civis, uma camiseta cinza que moldava seu torso definido, calças cargo e óculos escuros pendurados no colarinho, revelando linhas de riso ao redor dos olhos. Oi. Como ela está? Perguntou, ajoelhando-se para ficar no nível de Ana. A menina sorriu timidamente, estendendo uma concha. Para você. Papá disse que você é bonzinho agora. As palavras inocentes o desarmaram, e ele aceitou o presente com mãos trêmulas. Miguel observava, uma ruga de dúvida na testa. Ela perdoa fácil. Eu, nem tanto. Mas. Obrigado pelas informações. Ajudaram. Eles caminharam juntos pela feira, Ana liderando o caminho com empolgação infantil, apontando para pintores e doces de amêndoa. A conversa fluiu aos trancos, Ricardo falou de sua infância em Setúbal, das noites pescando com o pai, omitindo as dores, Miguel compartilhou anedotas de missões SEAL, transformando horrores em lições de resiliência. Mas sob a superfície, uma corrente elétrica pulsava. Quando pararam em um banco perto da estátua de Camões, Ana cochilando na cadeira, o silêncio se instalou, pesado de não ditos. Por que você veio aquela noite? Perguntou Miguel, os olhos fixos no horizonte de telhados vermelhos. Ricardo hesitou, o coração na garganta. Porque vi em você alguém que entende o que é carregar peso sozinho. Miguel virou-se, o olhar intenso perforando, eu sei o que é esconder, Ricardo. Amores que a sociedade chama de fraqueza. As palavras pairaram, e Ricardo sentiu o ar rarear. Ele poderia negar, mudar de assunto, mas algo, talvez o vinho residual da memória, talvez a vulnerabilidade de Ana dormindo, o impeliu. Eu também escondo. Há anos.
Um casamento que é casca vazia. Sentimentos que me aterrorizam. Foi a primeira vez que admiti em voz alta, e o alívio misturou-se ao pânico. Miguel não recuou, em vez disso, tocou seu braço brevemente, um gesto de solidariedade que enviou faíscas pela pele de Ricardo. O terror passa quando você enfrenta. Mas dói primeiro. Aquele toque inocente plantou a semente de algo maior. Nos dias seguintes, eles se encontraram, por coincidência, um café em Alfama, um passeio no Jardim da Estrela. Ricardo ajudava Ana com exercícios de equilíbrio, rindo de suas piadas sobre peixes voadores, enquanto Miguel observava, o coração dividido entre gratidão e medo. Ele via em Ricardo não o agressor, mas um homem preso em suas próprias correntes, e quando sua própria jornada. Mas o conflito veio rápido, a comissão policial avançava, e rumores de demissão pairavam sobre Ricardo. Pior, um colega homofóbico, o sargento Lopes, começou a espalhar fofocas sobre suas ausências suspeitas, insinuando fraquezas que poderiam custar sua carreira. O clímax daquela fase rompeu em uma noite chuvosa no Bairro Alto. Ricardo, após uma discussão acalorada com Maria, que confessara saber de seus sentimentos há meses e pedira divórcio, procurou refúgio em um bar de fado discreto, frequentado por uma comunidade LGBTQ mais underground. Lá, cantando uma melodia de Amália Rodrigues sobre amores perdidos, ele se deparou com Miguel, sentado sozinho em um canto, um copo de gin intocado. Você aqui? Murmurou Ricardo, sentando-se sem convite. Miguel ergueu os olhos, vermelhos de emoção. Ana está com a avó. Eu. Precisava respirar. Hoje, na associação, falaram de violência contra trans e deficientes. Me lembrou dela. De você. A conversa se aprofundou na vulnerabilidade. Ricardo confessou o beijo da juventude, o casamento como fuga, Miguel revelou a Alex, as noites de luto onde jurara celibato emocional. Lágrimas misturaram-se à chuva batendo nas janelas, e quando Miguel cobriu a mão de Ricardo com a sua, o mundo parou. Não houve beijo, ainda não, mas um abraço, desajeitado e urgente, que selou uma promessa silenciosa. Nós vamos passar por isso juntos, sussurrou Miguel. Mas ao saírem, o sargento Lopes os viu, o olhar venenoso plantando a semente de traição. A traição veio como um raio. Dias depois, Ricardo foi confrontado no quartel, frequenta bares de viados agora, Mendes. E com o pai da menina que agrediu. As palavras de Lopes ecoaram, e o capitão suspendeu pendente de investigação. Desesperado, Ricardo correu para Belém, batendo à porta de Miguel à meia-noite. Eles sabem. Vão-me destruir. Miguel o puxou para dentro, Ana dormindo alheia no quarto. Então lute. Como eu lutei por ela. Naquele abraço de consolo, com chuva martelando o telhado, Ricardo sentiu o primeiro gosto de liberdade, e o terror de perdê-la. A suspensão de Ricardo foi como uma sentença de exílio, confinada às paredes estreitas de seu apartamento em Intendente, onde o eco de risadas noturnas dos bares abaixo zombava de sua solidão. Ele passava dias revendo fitas do incidente, questionando cada frame, o empurrão, o tombo de Ana, o olhar de Miguel. Maria partira para a casa da mãe em Coimbra, deixando papéis de divórcio na mesa da cozinha, uma despedida sem drama que o aliviava e doía ao mesmo tempo. Seja feliz, Ricardo. De verdade, ler em sua nota. Pela primeira vez, ele se permitiu imaginar isso, felicidade sem máscaras. Miguel, ocupado com a rotina de fisioterapia de Ana e um emprego freelance como consultor de segurança para embaixadas, sentia o puxão invisível de Ricardo como uma corrente. Ele evitava as chamadas iniciais, temendo complicar a vida do homem, mas Ana, com sua intuição afiada, cutucava: o tio Ricardo vem brincar de novo. Aquilo o derretia. Aos olhos dela, Ricardo era o herói que consertara suas muletas com fita colorida, não o agressor do vídeo. Miguel cedera, convidando-o para um piquenique no Parque Eduardo VII, sob o céu azul de outono lisboetado, onde folhas douradas dançavam ao vento. O piquenique foi um bálsamo. Ana corria, ou melhor, rolava, pela grama com uma bola, rindo alto, enquanto os dois homens se sentavam em uma manta xadrez, sanduíches de chouriço e queijo da serra ao lado de garrafas de vinho verde. Você parece mais leve, observou Miguel, passando um copo. Ricardo sorriu, os olhos castanhos suavizados pela brisa. Porque estou com você. Vocês. A confissão pairou, e pela primeira vez, eles falaram abertamente sobre atração. Eu nunca disse em voz alta, admitiu Ricardo, mas desde aquela noite em Belém, penso em você. No que poderíamos ser. Miguel hesitou, o passado sussurrando alertas, mas o presente, o riso de Ana, o calor da mão de Ricardo roçando a sua, venceu. Eu também. Mas devagar. Pela ela. Por nós. Aquele nós era frágil,
tecido de fios de esperança e medo. Eles começaram a se encontrar em segredo, caminhadas ao entardecer pelo aqueduto das águas livres, onde o sol poente tingia as arcadas de ouro, jantares caseiros onde Miguel cozinhava bacalhau à brás, e Ricardo contava histórias engraçadas de patrulhas passadas. Ana os unia, sua alegria pura dissolvendo barreiras. Mas o mundo exterior conspirava. A investigação policial ganhou tração, com Lopes alimentando a mídia com fontes anônimas sobre o comportamento impróprio de Ricardo. Artigos no Público e no Diário de Notícias insinuavam corrupção moral, ligando o incidente com Ana a uma agenda pessoal. O conflito escalou quando Miguel recebeu uma ligação de um jornalista. Ouvi que o agente Mendes está se envolvendo com famílias de vítimas para abafar casos. Verdade. Furioso, ele confrontou Ricardo em um café escondido no Príncipe Real, bairro boêmio conhecido por suas galerias LGBTQ+. Isso é armadilha, Ricardo. Eles usam preconceito contra nós para te derrubar. Ricardo, pálido, confessou o pânico crescente. Eu amo minha profissão. Mas mais que isso. Eu te amo. As palavras escaparam, cruas e verdadeiras, e Miguel, atordoado, o beijou ali mesmo, um beijo breve, urgente, sob o toldo listrado, que selou seu destino. O beijo trouxe euforia e perigo. Nos dias seguintes, eles navegaram o nascente romance com cautela, mensagens codificadas, toques roubados em parques vazios. Ricardo começou terapia com um psicólogo da Associação Rede Exa-Eco, desenterrando camadas de vergonha internalizada. Miguel, inspirado, levou Ana a um grupo de crianças com deficiências no Centro de Reabilitação de Alvalade, onde ela fez amizade com uma menina trans chamada Sofia, abrindo portas para conversas sobre identidade. Todo mundo é especial, papá, disse Ana uma noite, abraçando-o, como você e o tio. Mas o alto trunfo veio de uma fonte inesperada, o capitão Ferreira, que secretamente apoiava a causa LGBTQ+, desde que seu filho saíra do armário anos antes. Ele chamou Ricardo para uma reunião off-record no quartel. Lopes é um idiota preconceituoso. Mas o sistema é lento. Prove sua inocência ajudando a família Santos publicamente. A sugestão era arriscada. Ricardo poderia se voluntariar em eventos de sensibilização sobre deficiências e direitos que quer, transformando o escândalo em advocacy. Ele aceitou, e o primeiro evento foi um workshop na Casa da Música de Lisboa, onde Miguel falaria sobre resiliência militar e parental. A noite do workshop foi elétrica. Ricardo, na plateia, observava Miguel no palco, a voz firme narrando como o amor por Ana o salvara do abismo pós-Chile. Quando mencionou um amigo que errou, mas está aprendendo a ser melhor, os olhos se encontraram, e o público aplaudiu, alheio ao subtexto. Após, nos bastidores, eles se abraçaram, o coração de Ricardo inchando de orgulho. Mas ao saírem, um repórter os fotografou, um clique que vazaria no dia seguinte, rotulando-os como parceria controversa. O vazamento explodiu como uma granada. Redes sociais fervilharam com comentários, apoio de ativistas, ódio de trolls conservadores. Maria ligou para Ricardo, não com raiva, mas solidariedade, eu sabia. Seja corajoso. Ana, protegida por Miguel, desenhou um cartão para Ricardo, dois homens de mãos dadas com uma menina no meio, sob um arco-íris. Mas o verdadeiro teste veio quando Lopes confrontou Ricardo fisicamente no estacionamento do quartel, empurrando-o contra a parede. Vai virar viado agora. Ruim para a imagem da polícia. Ricardo, impulsionado pela nova força interior, revidou verbalmente, melhor viado que covarde como você. A briga chamou atenção, e Ferreira interveio, demitindo Lopes por conduta inadequada. Mas o dano estava feito, Ricardo foi rebaixado temporariamente, forçado a um período de reflexão. Desolado, ele se isolou, duvidando se valia a pena. Miguel o encontrou em um banco no Rossio, sob a estátua de Dom Pedro IV. Você não está sozinho nisso. Nós não estamos. Eles caminharam até o Tejo, o rio refletindo luzes da ponte 25 de Abril, e ali, sob as estrelas, prometeram enfrentar o furacão juntos, um amor nascido de dor, florescendo em meio ao caos. O inverno lisboeta chegou com chuvas persistentes, transformando as calçadas em rios espelhados que refletiam as luzes natalinas prematuras nas ruas de Chiado. Ricardo, agora em licença forçada, usava o tempo para se reinventar, matriculou-se em cursos online sobre direitos humanos na Universidade Aberta, lia livros de autores que era como José Saramago reinterpretado através de lentes modernas. Mas a reclusão o corroía, ele ansiava pelo toque de Miguel, pelos abraços de Ana que o faziam se sentir inteiro. As visitas a Belém tornaram-se rituais semanais, disfarçadas de aulas de defesa pessoal, para Ana, mas na verdade momentos de intimidade roubada, mãos entrelaçadas enquanto liam histórias, olhares que diziam o que as palavras ainda hesitavam. Miguel, lidando com o escrutínio midiático, fortalecia suas defesas.
Ele aceitara um contrato temporário como treinador de segurança para uma ONG de refugiados em Loures, onde ensinava autodefesa a mulheres e crianças LGBTQ+, fugidas de perseguições. Ali, via ecos de sua própria jornada, jovens como ele outrora, escondendo amores por medo de rejeição. Ana florescia, participando de um coral infantil inclusivo na sede de Lisboa, sua voz trêmula mas pura elevando hinos de esperança. Cante para o tio Ricardo, incentivava Miguel, e ela obedecia, os olhos brilhando. O conflito interno de Ricardo culminou em uma crise. Durante uma sessão de terapia, ele desabafou o medo de perder tudo, carreira, família, o frágil amor com Miguel. E se eu for só um erro para ele? Um lembrete do trauma. O terapeuta, um homem idoso com sotaque madeirense, o desafiou: o amor verdadeiro não apaga o passado, o transforma. Inspirado, Ricardo planejou uma surpresa, uma viagem de fim de semana a Óbidos, a vila medieval cercada de muralhas, conhecida por seu festival literário e atmosfera romântica. Convenceu Miguel a ir, deixando Ana com a avó em Cascais. A viagem foi um bálsamo e um catalisador. Chegando ao anoitecer, as ruas de paralelepípedos iluminadas por lanternas, eles passearam de mãos dadas abertamente, um luxo raro em Portugal, onde o casamento igualitário existia desde 2010, mas olhares ainda friam. No hotel, um quarto com vista para o castelo, eles finalmente cruzaram a linha, um beijo lento, exploratório, cheio de anos de repressão librados. Não era paixão carnal, mas emocional, lágrimas misturadas a sussurros de "eu te amo", corpos se encaixando como peças perdidas de um quebra-cabeça. Pela manhã, caminhando pelas livrarias embutidas nas paredes da vila, Ricardo confessou: "Você me faz querer ser melhor. Por você, por Ana, por mim." Mas o idílio foi interrompido por uma reviravolta, um telefonema do capitão Ferreira. "Volta ao trabalho, Mendes." A comissão limpou seu nome. Testemunhas confirmaram o contexto do incidente, e o caso de Lopes virou exemplo de intolerância interna. A alegria inicial deu lugar ao pavor, voltar significava expor o relacionamento, arriscar mais escrutínio. Miguel, prático como sempre, aconselhou: "Seja autêntico. Ou o sistema te engole." De volta a Lisboa, Ricardo anunciou sua volta com uma postagem discreta nas redes, uma foto com Ana em um parque, legendada: "Aprendendo a proteger de verdade a inclusão." A reação foi mista, apoio de colegas progressistas, sussurros de descrentes. Mas o verdadeiro golpe veio de dentro. O pai de Ricardo, o velho pescador de Setúbal, leu a notícia e ligou, a voz trêmula de decepção: "Filho, o que é isso? Homens com homens. Deus não aprova." Ricardo, no telefone, sentiu o mundo ruir. "Pai, é quem eu sou. Sempre fui." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e quando desligou, correu para Miguel, desabando em seus braços. "Ele me odeia agora." Miguel o acalentou, compartilhando sua própria ruptura com a família após revelar sobre Alex. "O ódio deles não define nosso amor." Enquanto isso, Ana enfrentava seu próprio conflito escolar. Colegas zombavam dela por causa do vídeo, chamando-a de aleijada agredida pelo gay. Miguel, furioso, marcou uma reunião com a diretora da escola em Alfama, mas Ricardo insistiu em ir junto. "Deixe-me ajudar. Como família." A palavra família pairou, carregada de promessa. Na reunião, eles defenderam Ana com união. Ricardo falou de resiliência policial, Miguel de empoderamento parental. A escola implementou workshops anti-bullying, e Ana, fortalecida, confrontou os bullies com um desenho: "Todos somos diferentes, mas amigos." O clímax daquela fase veio no Natal, em uma ceia improvisada no apartamento de Belém. Ricardo, convidado pela primeira vez como tio oficial, trouxe presentes: um livro de aventuras adaptado para Ana, um relógio de mergulho antigo para Miguel, símbolo de suas raízes Chile. Sob a árvore enfeitada com conchas e luzes, eles trocaram votos silenciosos. Mas à meia-noite, quando sinos da Basílica da Estrela ecoavam, o telefone de Ricardo tocou. Seu pai, embriagado de vinho de mesa, gritando injúrias homofóbicas. O escândalo irrompeu, Ricardo desligou, mas o dano ecoou, fazendo-o questionar se merecia aquela felicidade. Miguel, vendo a dor, propôs uma viagem de cura, para a Serra da Arrábida, onde o mar encontrava montanhas em uma sinfonia de verde e azul. Lá, acampados à beira de uma praia isolada, eles enfrentaram o passado. Ricardo queimou cartas antigas de Maria, simbolizando a Deus. Miguel enterrou uma foto de Alex, honrando o luto. Na fogueira crepitante, sob estrelas infinitas, seu amor se aprofundou, promessas de futuro, de família escolhida. De volta, Ricardo confrontou o pai pessoalmente em Setúbal, em uma conversa tensa à beira-mar. "Eu te amo, pai. Mas não posso viver mentindo." O velho homem, lágrimas nos olhos, estendeu a mão: "Dê tempo, filho." Não era perdão total, mas um começo.
A primavera irrompeu em Lisboa como uma rebelião florida, jacarandás roxos tingindo as avenidas de um otimismo desafiador. Ricardo retornara ao trabalho com honras restauradas, agora liderando uma unidade de diversidade na polícia, treinando colegas em sensibilidade a minorias. O sargento Lopes fora transferido para o interior, sua carreira manchada, e Ricardo via nisso justiça poética. Mas o sucesso profissional amplificava as tensões pessoais. Paparazzi espreitavam sua rotina, transformando datas com Miguel em manchetes sensacionalistas. Policial gay e pai-herói, romance ou redenção, gritavam as capas do Correio da Manhã. Miguel, expandindo seu trabalho com a ONG, viajava para Porto e Faro, ministrando workshops sobre trauma e identidade. Ana, agora com 11 anos, brilhava na escola, liderando um clube de arte inclusivo onde crianças queer e com deficiências criavam murais de aceitação. Mas o stress acumulava. Miguel acordava suado de pesadelos com missões passadas, questionando se merecia essa segunda chance no amor. E se eu falhar com você como falhei com Alex, confessou uma noite, após uma discussão boba sobre horários. Ricardo, paciente, o abraçou. Você não falha. Nós caímos juntos e nos erguemos. A reviravolta veio de uma fonte improvável, Sofia, a amiga trans de Ana, cuja família enfrentava a deportação de Portugal. A menina, de 12 anos, confidenciara a Ana sobre abusos em casa, e a notícia chegou a Miguel via escola. Indignado, ele mobilizou a ONG, mas precisava de apoio legal, e aí Ricardo entrou, usando contatos na polícia para agilizar vistos humanitários. O caso ganhou tração nacional, competições online e protestos pacíficos no Terreiro do Paço. Ricardo e Miguel lideraram uma vigília noturna, velas acesas formando um coração humano, Ana e Sofia no centro, cantando uma versão infantil de Grândola, Vila Morena, hino da Revolução dos Cravos. A vigília uniu comunidades, ativistas GLBT marcharam ao lado de famílias de deficientes, gritando por interseccionalidade. Mas o perigo espreitava. Um grupo extremista conservador, autodenominado Defensores da Tradição, infiltrou-se, jogando pedras e gritos homofóbicos. No caos, Ricardo protegeu Ana e Sofia, seu treinamento policial brilhando enquanto Miguel neutralizava um agressor com uma chave de braço precisa. Um ferimento leve no braço de Ricardo, um corte superficial, tornou-se símbolo. Ele recusou pontos, deixando a cicatriz como lembrete de luta compartilhada. O incidente acelerou o visto de Sofia, mas expôs rachaduras. Ricardo sofreu uma auditoria interna, questionando sua imparcialidade. Miguel, assediado por ameaças online, instalou câmaras em casa. A tensão culminou em uma briga feia. Você arrisca tudo por causas, mas e nós? Explodiu Ricardo após uma noite sem dormir. Miguel retrucou: isso é nós. Lutar pelo que amamos. Ana, ouvindo da porta, chorou: não briguem. Somos time. Aquelas palavras os humilharam, levando a uma reconciliação no Jardim Botânico Tropical, onde, entre orquídeas exóticas, renovaram votos, juntos, sempre. Enquanto isso, o pai de Ricardo visitou Lisboa, um gesto trôpego de reconciliação. Em um almoço tenso em um restaurante de mariscos no Cais do Sodré, o velho pescador estendeu a mão a Miguel: cuide bem dele. Ele é teimoso como eu. Lágrimas fluíram, e Ana, com sua sabedoria infantil, desenhou retratos da nova família. Mas o maior teste veio com uma oferta. Miguel recebeu uma proposta para voltar ao GEUA como consultor SIL, com salário alto e estabilidade para Ana. Pense nisso, disse ao telefone, o coração partido. Ricardo, ao saber, sentiu pânico: não vá. Construímos isso aqui. O dilema se arrastou por semanas, sombras de dúvida pairando. Ricardo mergulhou no trabalho, organizando o primeiro Dia da Diversidade Policial, na Praça do Comércio, com discursos de figuras como o presidente da ILGA. Miguel ponderava, visitando embaixadas, pesando o futuro de Ana, escolas melhores no GEUA versus raízes portuguesas. Ana, sentindo a tensão, escreveu uma carta: papá, o tio faz Lisboa nossa casa. Fique. Aquilo decidiu. Miguel recusou a oferta, optando por expandir a ONG localmente. O clímax emocional veio em uma surpresa de Ricardo: um jantar no céu, um balão de ar quente sobre a Serra de Monsanto ao pôr do sol. Lá em cima, com Lisboa se estendendo como um tapete de luzes, ele se ajoelhou, não com anel, mas com uma concha de Ana, perfurada como pingente. Case comigo, Miguel. Seja minha família. Lágrimas escorreram, e Miguel, voz embargada, aceitou: sim. Para sempre. O beijo, ao vento, foi selo de compromisso, mas o pouso trouxe realidade. Casamento significava exposição total, desafios legais e sociais. O verão de 2026 banhou Portugal em calor dourado, as praias de Algarve chamando como sirenes, mas para Ricardo e Miguel, o foco era o altar, não uma cerimónia grandiosa, mas íntima, na Capela dos Navegantes em Belém, com vista para o Tejo que testemunhara descobertas e amores proibidos.
Planejavam para setembro, alinhado ao aniversário de Ana, convidando apenas família escolhida, o pai de Ricardo, a avó de Ana, amigos da ONG e colegas de Ricardo. Mas o caminho ao sim era pavimentado de obstáculos finais, como ondas quebrando na costa rochosa. Primeiro, a burocracia. Como casal gay com uma filha em comum via afeto, precisavam navegar a adoção e uniões estáveis. Advogados da ILGA ajudaram, mas audiências judiciais expuseram preconceitos velados, um juiz conservador questionando a estabilidade de Ricardo pós-incidente. Ele errou uma vez, e se errar com a criança? Ricardo testemunhou com voz firme: errei, mas aprendi. O amor nos torna fortes. Miguel complementou com depoimentos de terapeutas, provando o lar seguro que construíram. Ana, em vídeo gravado, declarou: eles são meus heróis. O juiz, tocado, aprovou. Enquanto isso, o Defensores da Tradição escalou ataques, panfletos homofóbicos espalhados em Alfama, ameaças anônimas contra a escola de Ana. Ricardo, agora sargento, liderou uma operação discreta para identificar líderes, prendendo 2 com histórico de ódio. A prisão virou notícia positiva, reforçando sua imagem como agente reformado. Mas o custo pessoal foi alto. Miguel sofreu um pânico de TEP durante uma manifestação, revivendo flashbacks de combate. Ricardo o levou para uma cabana em Sintra, onde, entre neblinas míticas, terapias de exposição e caminhadas pela floresta, Miguel curou feridas antigas. Você me salvou de novo, murmurou, e o amor se renovou em gentileza compartilhada. Ana, crescendo, enfrentou seu conflito. Uma paixonite infantil por Sofia evoluiu para a amizade profunda, mas inseguranças sobre sua deficiência surgiram. E se ninguém me amar como sou? Perguntou uma noite. Ricardo e Miguel sentaram com ela, compartilhando histórias, Ricardo de sua juventude escondida, Miguel de Alex. O amor vê a alma, não o corpo, disse Miguel. Inspirada, Ana escreveu um livro infantil ilustrado, A Menina das Conchas Mágicas, sobre aceitação, publicado por uma editora que era em Lisboa. O lançamento, no Lisboa Factory, foi um sucesso, com Ricardo orgulhoso lendo trechos. O dia do casamento amanheceu claro, o Tejo brilhante como safira. Na capela, decorada com flores de laranjeira e conchas, Ana era a dama de honra, em um vestido azul que realçava seus olhos. O pai de Ricardo, ao lado de Miguel, piscou emocionado. Votos foram trocados em sussurros. Ricardo prometeu proteger nosso coração como protejo as ruas, Miguel, navegar tempestades ao seu lado, como nos mares que cruzei. O beijo, sob aplausos, foi aplaudido por todos, um triunfo sobre mal-entendidos e preconceitos. Mas o final não era sem tensão. Meses após, um novo vídeo surgiu, editado falsamente mostrando Ricardo agredindo, novamente, obra de remanescentes extremistas. O escândalo ameaçava sua promoção, mas desta vez, unidos, eles contra-atacaram, coletiva de imprensa com Ana ao microfone, denunciando fake news. A verdade prevaleceu, e Ricardo foi promovido a tenente, liderando reformas na polícia. Anos se passaram, mas o núcleo permaneceu, amor profundo, forjado em conflito, florescendo em família. Ricardo e Miguel, de mãos dadas em praias de Cascais, assistiam Ana surfar com prancha adaptada, rindo de ondas que a vida lançava. O que inicial, um empurrão impulsivo, tornara-se lenda pessoal, um lembrete de que redenção nasce da dor, e amor, da coragem de enfrentar o desconhecido. Em Portugal, terra de fados e descobertas, eles provaram que corações partidos podiam se curar, unindo-se em uma tapeçaria de aceitação eterna.